transformador da rede pública lá de iluminação. Eu não tenho como ficar longe desse trem. Eu estou trabalhando aqui, o meu aparelho de ultrassom, por exemplo, ele precisa de um outro equipamento, um no-break específico, que gera um ruído muito desagradável. E eu passo muitas horas do dia me expondo a esse tipo de coisa. Como todos nós terminamos o dia depois de muito tempo expostos a mecanismos que vão gerando ruídos cerebrais. As telas que a gente usa no celular, no computador, na televisão, não sei lá o que, elas se atualizam com uma velocidade muito superior à capacidade do meu lobo occipital, que comanda a visão, de lidar com todos aqueles frames, aquelas telas que vão se atualizando. O cérebro vai lidar, ele lida com isso, mas ele vai gastar energia com tudo aquilo que for muito acima de 30 quadros por segundo. E as nossas telas são fixadas, isso é internacional, para ter uma qualidade de imagem em tempo real acima de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Hoje em dia, acima de 72. Nas TVs modernas, acima de 120 ciclos por segundo, como são as mais interessantes até para jogar, né, Antônio? Então, para os jogos, o pessoal quer as coisas cada vez mais rápidas, mas isso tem um custo para a saúde da gente. Isso vai fazer com que a gente não prepare o cérebro para o ciclo do sono. Não preparando o cérebro adequadamente, o que a gente vai sonhar vai ser uma mescla do que precisa ser sonhado, cada um individualmente, com um monte de ruído ocasionado pelo dia. O ruído, então, tem os mecanismos ambientais e aos quais a gente está exposto, que são artificiais, mas também existem aqueles ruídos provocados pelo estresse e por tudo aquilo que o cérebro não prevê. Você está quietinho e um cachorro late rápido. Sabe esses cachorros que você está andando tranquilo, pensando lá na melancia que você vai comprar no supermercado, você está feliz da vida, e o cachorro late rapidamente em cima de você. Você tem sentimentos bons pelo cachorro, normalmente. Depois de uma situação como essa, você fala, cachorrinho lindo. E intimamente, você está desejando o bem do cachorro? Ah, fala a verdade. Se não a morte, você quer que ele passe pelo que você passou. Então, todas as coisas que o cérebro não prevê geram ruído durante o dia. Se você está numa batalha, você está numa guerra, você está esperando muita intensidade, você está numa atividade esportiva, então aí sim a quietude é um momento inesperado. Mas se você está num dia tranquilo, os momentos de irritabilidade seu ou das pessoas, os ruídos propriamente dito, os sons, os estampidos, tudo aquilo que modifica o padrão que o seu cérebro está naquele momento, gera um ruído. E esse ruído vai ser trabalhado à noite, quando a gente deveria entrar em metabolismo basal. Está claro isso? Qual que é a importância disso na nossa vida espiritual? Os sonhos são uma ferramenta de ajuste. Tem um pensamento interessante do Trigueirinho que diz o seguinte: tudo aquilo que você puder colocar no plano onírico, ou seja, no mundo dos sonhos, você não precisa viver no plano da matéria. Olha que interessante. É uma maneira da gente interferir no próprio karma facultativo, nas necessidades nossas de expiação, por exemplo. Conscientemente, eu posso transportar determinadas experiências para o plano dos sonhos, para evitar que elas se concretizem da maneira como estaria desenhado para a nossa necessidade evolutiva, para que elas não se manifestem no físico. Mas muito além disso, nós não vamos entrar, por exemplo, no campo dos sonhos premonitórios, mas sim da maneira como a gente reage aos sonhos. Teve vezes que a gente acordou com um sonho e acordou ruim de um sonho, já aconteceu com vocês?
de acordar e falar, nossa, mas que coisa horrorosa, gente. Ok, sabe o que a ciência tem estudado? O que você faz com isso, conscientemente? O que você faz ao acordar de um pesadelo? Você quer esquecer aquilo. Nossa, meu Deus do céu, eu quero esquecer isso quanto antes. Meu Deus, que coisa ruim que eu sonhei. Mas essa é uma ferramenta útil. Seria interessante, o que a ciência vem mostrando, que existe um tempo de algumas horas depois que a gente acorda, em que o hipotálamo, aquele hipotálamo que fez você comer o chocolate à noite, aquele mesmo hipotálamo permanece estimulado por algumas horas na parte da manhã, quando a gente acorda, por conta do aumento do cortisol, aumento natural do cortisol, que deveria fazer a gente despertar com a claridade natural. Então, durante aquele período em que a gente despertou, naquelas primeiras horas, eu tenho uma chance de redefinir alguns comportamentos. Olha que coisa importante. Se você sonhou com algo ruim, e aquilo é ruim para você, peça ajuda, trabalhe aquilo conscientemente. A gente está numa janela de oportunidade. É quase uma janela parecida com o que a hipnose faz quando abre o subconsciente da gente de maneira estruturada para que a gente possa trabalhar um conteúdo traumático, por exemplo. Mas da mesma maneira, um sonho bom tem que ser aproveitado. Você sabe o que acontece quando a gente tem um sonho bom, que a gente desperta de manhã, a gente toma banho, escova o dente, toma café e vai trabalhar. E aí chega lá para as 10 e pouco da manhã, você fala, nossa, eu queria te contar um sonho bacana que eu tive. Já era. E sabe por que já era? Porque uma das coisas mais intrigantes que acontece durante um sonho é a reorganização e reformulação da memória. Olha que coisa importante. Quando a gente sonha com alguma coisa e teve uma experiência parecida, o cérebro constrói uma memória mesclando as duas experiências. Aquela imaginativa que aconteceu durante o sonho e a que aconteceu na vida real. Olha que importante isso. É como se a gente falasse assim, você lembra o que você comeu ontem à noite? Não vai lembrar. E se não lembrar, subiu. Tá bom, você lembra o que você comeu no dia 22 de outubro de 1996? Como não? Muito bem. Se você lembrasse, de repente, um Natal que foi muito significativo, a gente é capaz de lembrar o que comeu naquele Natal, porque a gente compôs aquela memória com outros fatores, especialmente os emocionais e outros órgãos do sentido. Uma música que estava tocando no Natal, a presença de alguém querido, uma cena da árvore de Natal, um cheiro gostoso da comida. É claro que todos os mecanismos de absorção de informação nos órgãos do sentido facilitam a construção da memória de longo prazo. Legal. Mas quando a gente sonha, a gente muda a memória. Porque aí você conversa com as mesmas pessoas, você vai dizer que comeu uma coisa, ela vai dizer que comeu outra. Mas vocês comeram a mesma coisa. Quem está certo? Vai precisar de um vídeo para mostrar o que estava certo? E para que saber quem está certo? Porque aquela nova memória construída diz respeito a você e a mais ninguém. Entendem que o sonho tem uma importância? É um universo que a gente não desvendou. E a gente ainda fica ligado no que é que a gente sonhou para dizer, olha, eu sonhei com um macaco. Ou eu jogo no bicho. Ou o que significa o macaco? O macaco pula muda. Tudo tem a sua relevância na sua forma de concepção de mundo, na sua cultura. Mas o que você fez com você a partir do sonho do macaco? O que você melhorou em você ou mudou no seu jeito de ser? De forma positiva, é óbvio. Então é isso que os artigos científicos, nesse momento, mais recentemente, têm buscado na análise dos sonhos. Não é uma análise simbólica dos sonhos, mas é uma análise na mudança comportamental
a partir da fisiologia. A gente sabe que se ficar muito exposto a ruídos imprevisíveis, a gente vai gerar um sonho com ruídos. A gente não vai acordar bem, lembre você ou não. É claro que vai ser mais fácil você lembrar se você tiver desenvolvido para isso, se desenvolvido para isso. Mas também se você tiver distúrbios. Olha que coisa. Sabe as pessoas que têm microdespertares durante a noite? Quem tem apneia do sono? Quem tem hipersensibilidade auditiva? Tem gente que acorda com o menor ronco da sogra no quarto ao lado. Não gostei de saber isso. Tem gente que acorda, mas sabe por que acorda? Porque é um ruído imprevisível e desconfortável. Não, ele ama a sogra. Ele ama a sogra. Tem gente que acorda com o tic-tac do relógio lá no andar de baixo. Tem gente que não. Quando o tic-tac é desconfortável, ela vai acordar. Olha só, porque isso aqui vai preparar a gente para uma virada agora de conduta. Não precisa desejar o desencarne da sua sogra. Você pode usar um outro recurso agora, tá? No fim, a gente nem saiu do primeiro slide. Pois é. Nem saiu do primeiro slide. Mas olha, tinha tantos slides que ia falar sobre mecanismos hormonais e cerebrais. Parte 2. Sonhos, parte 2. Tá bom. Mas no fim das contas, é isso aqui que a gente queria propor. A ciência descreve os mecanismos. Ela só descreve. Ela explica. Não quer dizer que ela esteja correta. Nesse período da pandemia para cá, nós observamos um fenômeno muito interessante na ciência. A mesma ciência, com o seu mesmo rigor e os seus mesmos critérios, chegava a resultados opostos ao estudar o período pandêmico. Olha que crise existencial mais maravilhosa. Porque o que a gente fez com isso? A gente continua discutindo qual estudo estava mais certo. Uma coisa mais certa não tem jeito, gente. Se ela está certa, não existe mais certo. Se ela está certa, está certa. Mas como é que ela pode gerar resultados opostos, estando ambos corretos? Isso é uma crise existencial. Agora, a espiritualidade, para não falar religiosidade, porque não é institucional. Religiosidade, segundo o Dalai Lama, é tudo aquilo que te transforma. Transformou? Tem religiosidade ali. Não importa o que você chama de religiosidade. Mas a espiritualidade propõe significado. Porque na ciência vai ser difícil adquirir isso, significado, porque é íntimo demais da conta. 2 freudianos vão se matar para dizer quem é mais freudiano que o outro. 2 neurocientistas, porque a neurociência hoje está na moda, tudo é neurociência. Neurociência, tudo é linda a neurociência. O que você está fazendo com isso? O quanto no dia a dia isso está fazendo você se transformar, como o Dalai Lama sugeria. O Desmond Tutu também. Foi outra figura muito curiosa, muito interessante. Então, olha, essas abordagens precisam dialogar e mesclar os seus paradigmas. O limite, nesse caso, é o máximo que se pode desenvolver dentro dessa temática. A ciência pode chegar no seu máximo. Sem espiritualidade é o arroz sem o feijão. Tem até uma música popular que fala sobre isso, mas não vem ao caso, né? Uma coisa sem a outra. Então essa aqui é a nossa necessidade. E qual o mecanismo que a gente vai sugerir para isso agora? Música. Qualquer música? Não. Para a gente preparar o sono, para que a gente aproveite melhor o sonho, para que ao despertar a gente use o que o corpo vivenciou durante a noite de sonho e se transforme a cada dia um pouco mais, a música precisa ser, olha que interessante, previsível.
Música previsível. Se você conhece bem uma música e ela te dá prazer, essa é a música previsível. Porque o teu cérebro já sabe o que esperar. Ele já sabe o que vem naquela música. Não estou falando de estrutura musical. A gente pode usar isso também. Uma música que saia da tonalidade base e usa o intervalo de quarta, depois o intervalo de quinta, depois volte para a principal, que é aquela progressão 1, 4, 5, 1 na harmonia. No estudo da harmonia funcional, ela é previsível. Muitas músicas têm uma estrutura previsível. Então você pode usar esse mecanismo também. Então eu vou usar músicas que eu conheça a progressão, mesmo que eu não conheça direito aquela música, mas eu sei o que vai acontecer. Mas se você tem uma música que te dá prazer, essa é a música mais previsível. O cérebro, para dormir, precisa de coisas que não o interrompam. O cérebro não precisa de um cachorro latindo de repente. Não precisa de um barulho de um tiro. Não precisa de nada que modifique o seu padrão naquele momento. Ao contrário, ele precisa de quietude para desenvolver o seu metabolismo normal. Isso é muito, muito importante. Então, o que vem sendo estudado na ciência é o uso de sons, alguns tipos de frequência, e música, especialmente, antes de dormir. Olha que bacana. Durante o sono e depois de acordar. Tem diferença? Muita. O nosso sono, um dia nós vamos falar sobre sono, ele deveria se dividir em ciclos de sono REM e sonos não REM. Essa palavra é muito famosa. REM é uma sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. E nesse momento a gente tem ciclos de sono em que os olhos se movimentam muito rapidamente, tá? Especialmente nas transições de frequência cerebral e no aprofundamento do sono. E a gente costuma ter um sono REM curto no começo do sono e um mais longo, além de outros, mas um mais longo mais no fim da madrugada, um pouco antes de despertar, quando o cortisol, que é o hormônio do estresse, começa a se elevar pela claridade. A melatonina reduz. A pineal tem comando isso tudo. Mas a gente não faz isso. Ou a gente põe um despertador. Olha que lindo isso. O corpo humano, Deus fez uma bobagem. Ele não fez um corpo que desperta. Ele precisa de um despertador. E muitas vezes, no lugar de uma música calma que vá ativando o núcleo da audição, dos lobos temporais, o córtex associativo, o centro da memória, a evocação de padrões, para depois você, lá na substância ativadora reticular ascendente, despertar. A gente não faz isso, você põe uma campainha para acordar. Eu estou falando genericamente. Tá? Entende que a gente precisa pôr um pouco de atenção nessas coisas. Precisa buscar mecanismos de voltar um pouco para a natureza. Se não muito. O ideal seria voltar muito para a natureza. Por que no inverno as coisas todas se recolhem? Nesse momento a gente tem locais que no inverno o dia está curto demais. Mas a gente fica acordado até altas horas. Na viagem a gente ia dormir que horas? É muito tonto o ser humano. Né? E deveria acordar com claridade natural. E o dia deveria cumprir o seu objetivo nos momentos de claridade. E a gente estabelece que o relógio me diz que hora você vai entrar para o trabalho, que hora você vai sair para o almoço, que hora você vai respirar. A gente precisa refletir sobre isso. Precisa conversar sobre isso. Mas enquanto a gente não conversa, vamos usar música? Põe música para, assim, é uma proposta, porque tem gente estudando isso a fundo, cientificamente. Só que não dá para você botar só a música ambiente. Esses estudos são feitos com fone de ouvido para você evitar que alguém bata uma porta, que uma freada de um carro na rua, que fica, sua janela fica para a rua, para você evitar ruídos inesperados, porque aí o cérebro não vai seguir o seu curso natural. E aí o sonho e o que você vai sonhar deixa de ter a importância de conexão com a sua vida espiritual. Vou voltar ao início do nosso estudinho de hoje.
desdobramento, mediunidade de desdobramento. A glândula pineal está recebendo estímulos magnéticos, está mandando você desdobrar. Ela está falando para você, saia desse corpo. Não é que ele não te pertença, mas neste momento, saia desse corpo, vá viver, vai estudar nas colunas espirituais, vai aprender, vai trabalhar. Porque faz isso enquanto dorme. E depois os mecanismos geradores de lembranças, especialmente aqueles que deveriam acontecer quando a gente desperta naturalmente, iriam manter durante algumas horas esse material fresco no cérebro, para você falar, opa, ok, eu sonhei com isso, isso gerou em mim certas emoções, então o que eu vou fazer hoje para melhorar o meu jeito de ser? Como eu vou ser mais útil? Menos, como eu vou interferir menos na vida do outro? Francisco tinha uma forma de agir quando ele ia conhecer certas cidades. Olha que coisa curiosa. Ele às vezes chegava numa cidade, Francisco já era famosaço. Todo mundo conhecia Francisco. Ele chegava em algumas cidades e ele pedia roupas emprestadas para tirar aqueles trapos que ele vestia. Para quem já foi a Assis ou Laverna, já viu aqueles trapos. Francisco era uma coisa curiosíssima. Mas ele pedia roupas emprestadas para não ser reconhecido, para que ele não gerasse um estímulo e as pessoas não gerassem emoções nas pessoas. Quando ele chegava e ele sentia a energia da cidade, o que aquilo fazia nele, antes de ir lá conversar com as pessoas que ele tinha que conversar, e por aí vai. Tentando não imprimir no outro e no ambiente nenhuma forma de irritação naquele estado energético que estava lá. Tá? Dá para fazer isso? Não. Eu não consigo, não é possível. Mas isso é uma dica para a gente refletir, tá bem? Então, nós vamos usar agora um mecanismo que não é a música, mas então escuta a música quando vai dormir. Faça a experiência de ouvir música enquanto dorme. Você pode pedir para a pessoa amada colocar as músicas que você gosta, a pessoa vai ficar acordada enquanto você dorme. Eu durmo bem antes. Já sei. Ô Tata, a Tainá pode colocar as músicas que o Antônio gosta enquanto ele está dormindo. Tá bom? Claro que isso é experimental, tá bom? Mas é uma ideia. A gente é um laboratório, todos os dias a gente pode fazer experiências, precisa fazer. E tem trabalhos entre a meditação e música e tipos de personalidades, temperamentos? Muitos, claro. Nossa. No PowerPoint disso aqui, depois, em algum momento a gente vai disponibilizar esses bate-papos aí, tanto o vídeo e também o PowerPoint com todos os artigos científicos, para quem quiser se aprofundar nisso. Para esse artigo de hoje, foram seguramente mais de 20 que eu utilizei para a gente chegar nessa conclusão. Tá? Você chegou a colocar aí? Não? Está lá no final. Mas se você puder passar, pelo menos. Cada ano. Tem bastante slide, tá? Aqui, ó. Só para lembrar que segundo um mecanismo semelhante ao da hipnose, né? A gente reduz a ativação do córtex pré-frontal para reduzir a nossa censura pessoal. Porque vai que você sonha que você, sei lá, gosta de cerveja, mas você não gosta, você gosta de tomar suco. Caramba, aí você vai acordar e falar assim, epa, tem alguma coisa errada. Eu sonhei que eu gostava de cerveja, o que está acontecendo? Eu estou me transformando? Então, a parte do seu cérebro que cuida de fazer a censura desse pensamento, ela fica reduzida, fica hipoestimulada, para que o conteúdo onírico, o conteúdo dos sonhos, ele flua sem que você interfira naquilo. E ainda assim, às vezes, durante os sonhos lúcidos, a gente acaba interferindo. Porque existem mecanismos de proteção cerebrais baseados nas nossas experiências, especialmente. Uma pessoa que estudou isso muito foi aquele, não sei como é o nome indiano, Rajan Shankara, que é um médico muito bacana, um indiano, que falou o seguinte: você que foi mordido por um cachorro na infância, você escuta hoje, 30 anos depois, 40, um latido parecido, você transpira, o seu coração acelera, você se assusta. Esse cachorro já morreu. O cérebro identifica o timbre parecido. Você olha a foto do cachorro e fala, não quero nem ver a foto desse cachorro. Gera ainda, por causa da matriz mental, gera mecanismos de resposta fisiológica
psicossomáticos. Se você pensar que está chupando um limão, um ou outro aí vai começar a salivar, porque é uma matriz muito forte. E a gente pode ressignificar essa matriz devagarinho. Aí o Deepak Chopra tem um mecanismo interessante, que é você fazer a substituição enquanto você lida com isso, seja numa consulta psicológica, seja especialmente num ambiente bucólico, numa praça, no campo, você, através de mecanismos dos órgãos do sentido diferentes daqueles que você gerou uma memória traumática, gerar uma nova memória. Por exemplo, ele sugeria, enquanto eu estava conversando sobre um trauma, ele estava falando sobre os mecanismos de alívio do trauma enquanto a pessoa tomava um sorvete, ou enquanto ouvia uma bela música, para você gerar uma nova memória mais forte do que a matriz mental anterior. É preciso, isso se chama fé raciocinada, é a gente usar esses elementos para que a gente, longe de somente acreditar nas coisas, porque a gente questionando, mas experimentando, a gente vai se modificando ao longo do tempo. E entrega para Deus. Me tem aqui uma curiosidade. Sabe aquela solução do dia seguinte, horas depois de ter acordado, de algo que você queria tanto, né? Fazer a pergunta no dia anterior e não sei. Isso tem a ver com o sonho de forma fisiológica? Tem. Por que eu não pensei nisso antes? Tem. Sabe uma Encontrei a sugestão? solução do que eu tanto queria. Quem dá uma sugestão para esse mecanismo é o Rudolf Steiner. O Steiner tem uns escritos que não são tão comuns, não está nos livros normais, mas tem alguns escritos menores. Ele sugere que você estude algumas coisas e repita, você estude durante 4 dias seguidos a mesma coisa, leia a mesma coisa. E quem vai gerar um mecanismo de formador de memória são os rins. Do ponto de vista da medicina normal, isso é uma heresia, né? Ainda bem. Mas tem aquele trabalho até da italiana, das células renais, de sonhos. Que as células renais geram memória. As células do rim são capazes de gerar memória. Acho que a gente vai ter que fazer parte 2, porque tem todo esse trabalho, porque tem um trabalho de uma italiana muito interessante que abre um leque de um universo, que é o estudo que ela fez das células renais conterem sonhos. Então, a memória a gente achava que era só cerebral até então, né? E agora a gente começa a ver a medicina chinesa, né, falando que o pulmão guarda tristeza, o rim guarda medo, né? E assim vai. A gente começa a ver na medicina nossa atual comprovando certas coisas que há 4.000 anos já se falava, né? Então, tem muita coisa nesse... Escondidinho por aí. Sim. Você lembra? A gente falou uma vez sobre os gêmeos que guardam a personalidade e os temperamentos, mostrando que se isso acontece na vida intrauterina e os gêmeos têm temperamentos diferentes, isso está vindo de antes da gestação. Uma comprovação. Um dia a gente volta a falar nisso. Vamos lá, que nós passamos um pouquinho, sinto muito, mas a gente se prepara agora para quem for receber a terapia do passe, o passe magnético, que também é uma maneira de reorganização celular do ponto de vista energético, para que depois, do ponto de vista físico, isso seja prático. Você acha que segunda-feira que vem a gente faz a parte 2 desse, dá? Sim. Porque tem coisa ainda, ficou muita coisa ainda pra gente. E a gente viu o Beethoven já morreu. Ai, Murilo. Pessoal, vamos nos preparar para a segunda parte do trabalho.